Boa noite, Alexandre. Tudo bom? Você consegue me ouvir? Opa, agora acho que Boa foi. noite. Tudo bem? Tudo bem, Vou Alexandre? aumentar um pouco a luz aqui, peraí. A luz está um pouco fraca aqui. Tá tranquilo. Nossa, peraí. Deixa eu mudar um pouco de posição. Certo. O negócio de trabalhar em casa não é fácil, né? É complicado. Fazer home office onde não tem estrutura. Espera um pouquinho só, Marcelo. Tranquilo. Vou organizar a luz aqui. Ó, vai ficar um pouquinho escuro, mas... É, cara, isso aí é normal. Aqui também a luz não é a ideal, não. Tá um pouco amarelada, mas Mas você tá mais claro do que eu aqui. Para mim, eu tô vendo bem isso, mas acho que dá. Bora. tá ótimo aqui. Como é que tá? E aí, tudo bem? Prazer em Tu- conhecê-lo quase ao vivo, né? Pois Quase é, que. Ao vivo não, quase pessoalmente. exatamente. Prazer conhecê-lo também, Alexandre. É, Vocês aí na, vamos. na Bahia, eu aqui no interior de São Paulo. Tá certo. Você fica onde? É Campinas, é isso? Não, eu fico em Botucatu, perto de Certo. Bauru, Já ouvi falar. e, Já ouvi falar. terra do Felipe Massa. Ah, tá certo, é a terra do Felipe Massa. E é muito longe de São Paulo aí? Aqui a gente está 2 horas e meia de São Paulo. A gente Entendi. tem uma estrada que vai direto, pista dupla daqui até lá. Fica até fácil de chegar em São Paulo por aqui. Uma cidade muito boa para se morar, uma cidade tranquila, calma, Certo. mas não tem aquele dinamismo que tem em São Paulo, né? É, claro, é. Eu Isso. morei 10 anos em São Paulo, eu falo que às vezes eu preciso ir para lá, respirar um pouco daquele ar poluído para me sentir vivo. É, eu tenho uma irmã que mora em São Paulo. Ah, é? Isso, Isso é bom. mora em São Paulo. Bem, Inclusive, estive lá ano é. passado para apresentar um artigo em outra área Ah, é? sobre gestão de clube de futebol, né? Tive num congresso Ah, que brasileiro de legal. gestão esportiva. Aí Olha apresentei que um bom. artigo lá. Isso é bom. São Paulo não tem jeito de ficar muito longe, né? Em É, qualquer área. exato. É o centro realmente onde tem as coisas acontecendo. E aí É já vou isso dar aí. boa noite a quem está aqui. São, por enquanto, dois, o Tá? Marcos, Remax Marcos e Marcos Arbex, que já Isso mandou um aí. abraço para você aí, que é vizinho dele. Opa, um abraço, meu vizinho mesmo. Legal, Isso é legal, bom, legal, muito os, bom. os amigos estarem presentes. Tá certo. Você já tinha hábito de fazer live, Alexandre? Eu andei fazendo, Marcelo, agora na verdade eu estou com um projeto aí de mídia social, enfim, né? Sim. Tô aprendendo a fazer, né? Fazendo. Acho que é importante não só É, fazer, né? Quando você disseminar conhecimento é importante, né? Chega uma com época da certeza. vida que a gente guardar tudo com a gente não é muito inteligente, né? E hoje É, em dia, com essa rede social hoje, né, cara, acho que isso é incrível, né? Você fala, você tá na Bahia, eu tô aqui no interior de São Paulo, a gente se pois encontra é. na rede e as coisas acontecem, a gente traz conhecimento, leva conhecimento, né? Isso eu acho Exato. incrível e eu acho que isso daí só a mídia social que permite isso, né? Essa integração. Então é muito legal e eu tenho feito agora nos últimos meses, depois quando eu já fazia home office, né? Eu sou dentro do meu trabalho de planejador financeiro, eu já trabalhava em casa, então eu já estava um pouco Certo. mais acostumado. Mas esse mundo de live, para mim, é tudo muito novo agora. Mas é muito legal. É, Estou gostando de fazer. Preciso me aprimorar ainda, não sou um bom
comunicólogo. Sou mais economista e planejador financeiro do que comunicólogo. Mas a gente aprende. Mas aí você vai aprendendo com a experiência. Eu também comecei a fazer live agora durante a pandemia. Eu trabalho num banco e faço parte de um projeto na área de educação financeira, que é o projeto Topo Money, que a gente está pretendendo ser uma escola online na nossa área de educação financeira. E aí o nosso marketing deu a sugestão agora, durante a pandemia, de fazer umas lives. Eu fiz com os outros professores, né, do Topo Money. A primeira, infelizmente, a gente acabou perdendo, não gravou. Mas as outras estão aqui no Instagram e estão no nosso canal no YouTube também. E essa eu vou editar depois, eu vou botar lá no YouTube. Muito bom. Eu vou compartilhar. Eu estou montando um canal também, que é o Finanças em Ação. Isso. E aí ainda não comecei a produzir vídeo no YouTube, estou aprendendo essa linguagem toda, né? Sim. Mas em breve vou, como eu disse, não dá para ficar de fora, né? Vamos dar cara para bater. Com certeza. Aproveitando aí, mais uma vez, boa noite a galera que já está aqui com a gente. Vou mandar um abraço aqui para o Jonas, que já é um seguidor do Topo Money e participou das outras lives e está aqui conosco. E estou vendo mais algumas pessoas que aí devem ser seguidores seus, pessoas conhecidas suas, né? É isso aí. Vou misturando, né? Tudo junto e misturado. Com certeza, com certeza. É importante fazer esse intercâmbio. Na Bahia vocês sabem bem o que é isso, né? Exatamente. Exatamente, Alexandre. E como são 8h03, né? Vamos, digamos assim, fazer um início oficial. Já temos aqui 5 pessoas, a gente já vai começando e depois outras vão se juntando com certeza. Ok. Bom, então boa noite a todos. Eu sou Marcelo Ferreira, sou economista e educador financeiro. Faço parte do projeto Topo Money de Educação Financeira. Nosso site está em fase final de formatação, de ajuste de algumas questões tecnológicas. E estou hoje aqui em mais uma live com Alexandre Pires de Campos, economista, planejador financeiro e educador financeiro, um cara com mais de 20 anos de experiência e que é da BQFA, Brasil Quality Financial Advisor. É isso mesmo? É isso aí. Nome difícil, né? Muito legal, Alexandre. Obrigado aí por aceitar o convite aqui nosso do Topo Money. E quero deixar a palavra com você já para suas considerações iniciais, meu amigo. Então, vamos lá. Primeiro agradecer aí, Marcelo, o convite, né? Como eu falei, a gente acaba disseminando conhecimento e isso é importante numa época ainda hoje, como a que a gente está vivendo hoje, né? A gente viu que nós temos 2 problemas na vida, né? Um de saúde e um financeiro, né? Exato. E isso tudo anda junto, né? A gente fala, não adianta cuidar da saúde e não cuidar do dinheiro, e não adianta cuidar do dinheiro e não cuidar da saúde, né? Pois é. Os dois precisam ser cuidados para que a gente chegue lá na frente, possa viver bem com os dois, né? Conviver bem com os dois, né? Com certeza. Mas antes de falar também, contar um pouquinho, né, da minha história, rapidinho, eu sou economista também, me formei na PUC em São Paulo. Certo. Trabalhei no mercado lá há 10 anos, trabalhei para empresas, enfim, bancos, sempre nas áreas de projeto, desenvolvimento de projeto, processos, produtos, enfim. Sim. E em 2004, já fazia 10 anos que eu estava em São Paulo. Sim. Um momento de inflexão ali, de querer, a gente que vive no interior, né? Apesar de eu adorar São Paulo, penso em criar, estava casado, eu queria ter filho, e não queria criar meu filho em São Paulo, por uma série de motivos, e eu resolvi, em 2004, vir embora para Botucatu, uma cidade pequena aqui no interior de São Paulo, né? Na época, Botucatu tinha 120 mil habitantes, hoje tem na faixa de uns 150 ainda, mas bem no centro do estado, uma localização boa, que é onde eu fui criado. Mas eu comecei, imagina você largar tudo em São Paulo, né? Ainda mais no mercado financeiro, e vir para uma cidade praticamente onde em 2004 não existia nada, né? Não existia nem corretoras, mas como dizem, corretoras ainda. E na época eu vim com uma ideia, Marcelo, de já montar uma empresa de consultoria em finanças pessoais, não era planejamento que a gente chamava na época. Entendi. A gente falava de consultoria em finanças pessoais.
E eu fui um louco que montou um negócio desse lá atrás, só que o Brasil não tinha ambiente nenhum, né, Marcelo, para que você prestasse algum tipo de assessoria para famílias, né? Isso. Imagina que os juros no Brasil, a taxa Selic, quando eu cheguei em Botucatu, era de 18,75% ao ano. Pois é. Era mais do que o famoso 1% ao mês, né? As pessoas largavam dinheiro em qualquer lugar e rendia 1,5% ao mês, né? É, Época de vacas gordas, né? com certeza. Então era uma loucura, não tinha ambiente para fazer nada, né? Não tinha ambiente para se planejar. O Brasil estava evoluindo ainda, né? Foi logo no começo do primeiro governo do PT, onde a Bolsa de Valores começou a bombar, naquela época da expansão da China, né? Quando a China começou muitas commodities, que a gente chama, né? E aí todo mundo só queria, já começou aquela questão de home broker, as pessoas poderem operar a bolsa de casa, do trabalho, né? Via Isso. tudo online. E aí eu fui empurrado para o mercado financeiro, porque não tinha opção, né? Minha empresa não conseguia cliente, né? Convencer as pessoas que planejar era uma coisa eficaz e eficiente, né? Ao longo da vida. Exato. E aí eu fui empurrado para esse mercado, porque você, ou eu vou para lá ou eu não vou pagar minhas contas, né? E eu fui, virei assessor de investimento, né? O famoso agente autônomo de investimento, que agora quase todo mundo está conhecendo, depois da briga que teve nas últimas Exatamente. Itaú. Exatamente. Aí eu fui para esse mercado em 2008, na crise americana, né? Quando teve aquela crise do subprime, do mercado, a bolha imobiliária nos Estados Unidos, né? Sim. Que varreu o mercado. Naquele ano eu conheci o pessoal da XP, montei um escritório deles e durante 10 anos eu desenvolvi o trabalho deles aqui no interior. Talvez o meu foi um dos primeiros escritórios deles no interior de São Paulo. Certo. E em 2017 já começou, quando o governo começou a mexer com aquela questão de reforma de previdência e tudo, eu comecei a entender que talvez o momento de virar não mais um consultor de finanças pessoais, mais um planejador financeiro ia voltar, talvez. Eu comecei a ver aquilo como uma nova, um novo momento do mercado, porque o ambiente já era muito mais favorável para isso agora, Sim. com juros mais baixos, né, no Brasil. E aí eu comecei a pensar muito nessa questão de voltar a desenvolver esse mercado que eu tinha iniciado lá atrás, e até que eu tomei uma decisão de falar assim, olha, é isso que eu quero fazer e vamos em frente, vou encarar. Já conhecia um pouquinho mais aí do mercado, eu já via que São Paulo as pessoas já procuravam por esse tipo de serviço. Sim. Enfim, vi que tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, onde também esse serviço de planejador financeiro é muito forte, né, principalmente nos Estados Unidos. Enfim, lá as famílias têm meio que a cultura de ter um planejador financeiro. Exato. Que toca a vida inteira, né? Que os casais, os filhos trabalham, fazem tudo esse tempo aí, e o planejador que abraça essa causa financeira da família, até porque nos Estados Unidos também as coisas não são fáceis, né? A pessoa que não se preocupar lá com o seu futuro, o governo vai, tanto quanto nós aqui no Brasil, eu acho que isso é geral, vai se preocupar cada vez menos, né? Com então, certeza. Lá já é cultural que as pessoas tenham que fazer alguma coisa, né, Marcelo? E no Brasil está começando as pessoas a perceberem isso, né? De que, poxa, ou eu faço alguma coisa para o meu futuro, ou eu não posso depender única e exclusivamente de um negócio que chama governo, né? Onde vou depender de um teto de um INSS hoje no Brasil, que são R$6.000, e, por exemplo, eu sempre falo que um plano de saúde numa fase de terceira idade, praticamente um casal vai pagar isso só de plano de saúde, se quiser uma condição melhor de saúde, né? Sim. Uma loucura, se você for pensar, né? Então, nesse momento, em 2017 para 2018, ali, eu comecei a estruturar a empresa. Em 2019, eu virei a chavinha. Sim. Mas também senti Aí eu comecei a atender as famílias, enfim, o processo começou a rodar. E recentemente, inclusive aí com a pandemia, essa questão da educação financeira veio à tona, né? Porque a gente vê hoje tanta gente na internet, enfim, ouve tanta coisa que fala, poxa, né, por que eu também não posso compartilhar meu conhecimento
com uma experiência de 20, 25 anos de mercado que eu tenho, comecei a trabalhar em 95, eu já estou entregando minha idade aqui, mas 20, 25 anos de experiência. Então, e realmente é muito bacana, porque você atuar, né, como planejador financeiro, como economista, você tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então uma coisa leva a outra, né? E você atender pessoas que levam a você ficar muito atualizado, de saber tudo que rola no mercado, né? Saber a dinâmica do mercado, conhecer o modo operandi das famílias, né? É muito bacana, e depois levar a educação financeira também. Porque quando você é planejador financeiro, você fica muito limitado para atender, né? Você vai atender uma gama de famílias. Sim. Para atender com qualidade não vai poder ser muita gente, né? Mas, e aí eu falo, poxa, não é só isso que eu quero, não é só isso. E aí veio a ideia da educação financeira. Então, por isso que eu falo que eu sou economista de formação. Na verdade, eu sou financista de nascimento, que eu sempre gostei do assunto, tá? Sim. Eu na década de 80... quem tiver mais ou menos uma idade vai lembrar aquela poupança especial Aspa, tinha uma latinha que a gente ficava pondo moedinha lá dentro, eu sou dessa época. Sim. Mas eu falo que então eu nasci com esse dom, vamos dizer assim. Aí sou economista de formação e planejador financeiro e educador financeiro de atuação hoje em dia, né? Muito então, bom, esse é um pouco da minha história. Muito bom, Alexandre. É isso mesmo, a área de finanças, ela termina se tornando meio que um vício, assim. Eu sou professor numa pós-graduação aqui no interior do estado, na cidade de Alagoinhas, que fica a 110 quilômetros aqui de Salvador, e eu sou professor de finanças corporativas nessa pós, né? E aí a gente vai se aprofundando, descobre a educação financeira pessoal e termina se apaixonando, porque realmente tem muita coisa para aprender nessa área. Então foi assim que você foi parar nesse ramo, né, de planejamento e educação financeira. Muito bom. E agora entrando no tema mesmo do nosso bate-papo hoje, Alexandre, que é orçamento doméstico. Como é que você vê a ferramenta orçamento doméstico? O que é o orçamento doméstico? Quais são as partes dele? A gente sabe que tem renda e despesa. E qual é o objetivo do orçamento doméstico, na sua visão? Qual é a finalidade? Vamos lá. Vamos contar um pouco de história antes, tá? Beleza, ótimo. Quando a gente fala de orçamento doméstico, Marcelo, existe muito, por incrível que pareça, existe muito preconceito, né? Isso. Porque a gente fala, isso é uma coisa normal. Antigamente existia até uma faculdade de economia doméstica, né? Então, ninguém queria fazer, porque falava assim, vou fazer economia doméstica. Então, mas é um processo tão interessante isso, né, que eu costumo comparar nós, né, a pessoa física, o Alexandre S.A., o Marcelo S.A., justamente por conta disso, né? Por que a gente busca desempenhar tanto dentro da nossa empresa, dentro do nosso trabalho, né? A gente dá o sangue para aquilo, né? Para efetivamente ganhar o dinheiro, né? Isso. E a hora que a gente traz isso para a nossa vida, normalmente a gente é tão displicente, né? Então não tem muita relação de não querer fazer, né? Por que eu brigo para minha empresa dar lucro, meu patrão dar lucro, para que a empresa projete, tem um orçamento enxuto, né? Aquela loucura que são as empresas, né? Isso. E chega na minha vida, eu abandono isso, né? Eu falo, não, isso para mim eu não preciso, né? Eu falo que é até um pouco psicológico isso, que a gente não se enxerga como uma empresa. E se a gente passar a se enxergar como uma empresa, é muito legal você virar a chavinha, né, desse conceito, porque a gente fala assim, se a gente não der lucro, a gente não vive, a gente não faz nada, né? Nenhuma empresa vive dando prejuízo, e nenhuma pessoa vive dando prejuízo. Então, quando a gente pensa um pouco diferente, né, que fala, poxa, o Marcelo S.A., se ele não der lucro, ele quebra, né? Mesma coisa com a empresa. O Alexandre S.A., a mesma coisa. Então, para eu começar a me olhar como empresa, tudo começa por você saber exatamente aquilo que você ganha e aquilo que você gasta. Eu falo que é saber fazer conta de mais e menos, né?
como uma empresa faz a primeira conta que ela fez. Quanto que eu ganho, faturo, imposto, quanto que eu gasto, lá embaixo a conta tem que ser positiva. Com Né? certeza. Então, em algum momento pode dar errado, ou você pode gastar mais com investimento, com tudo, mas a conta tem que fechar. Né? Então, o orçamento doméstico aí que a gente fala, ele é a parte, do meu ponto de vista, talvez a fundamental, é o esqueleto do negócio. Né? E ele tem que estar bem estruturado, senão desmonta. Né? Isso. Então, eu acho que esse fato de você... É um processo de autoconhecimento, né, Marcelo? Por isso que eu falo, quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente psicologia financeira, né, envolve muito esse lado, porque é um desafio fazer tudo isso. Não é fácil fazer orçamento doméstico. Né? Poxa, eu já trabalho para burro o dia inteiro, chega à noite e tem que pensar em fazer planilha de que eu estou gastando na padaria, no supermercado, né? Que eu gastei R$2 no chiclete do meu filho, na bala, é uma loucura, né? Exato. Quando você pensa nisso. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode ser displicente e abandonar, né? Abandonar o fato de que a necessidade exige. E eu acho que a gente está vivendo um momento, como eu falei, da pandemia, que escancara muito isso, né? Porque as pessoas que tinham esse tipo de conhecimento, que já se preocupavam com isso, estão passando muito bem, obrigado. É o pessoal que está em casa e não quer sair de casa, né? Muitas vezes. O pessoal que está, não, tô bem, já sei tudo que eu ganho, que eu gasto, eventualmente montou uma reserva de emergência, né? Não sei se a gente vai falar sobre isso depois, mas são as pessoas que não estão indo para banco pegar dinheiro emprestado, às vezes nem para empresa e nem para pessoa física, entendeu? Então, eu acho que o orçamento é um processo de autoconhecimento que todo mundo deveria passar por isso pelo menos uma vez na vida, né, ou uma vez por ano, que eu falo, ninguém precisa ficar anotando um ano inteiro detalhe do detalhe do detalhe, mas se você fizer um processo um pouco mais abrangente, assim, você vai fazer um check-up das suas contas, né, dar uma olhada naquilo, quando você faz uma vez, muito provavelmente, né, se você não quiser acompanhar, mas fazer uma vez por ano uma revisão disso, você mantém sua vida e suas finanças muito em ordem, entendeu? Porque não adianta tirar uma foto do que o Alexandre gasta esse mês. A gente está no mês de julho. Esse mês gasta R$10.000. Vou chutar, vamos arredondar os números. Sim. Né? Mas não adianta eu olhar um mês só, né? Eu tenho que olhar a média do ano inteiro. Eu tenho que voltar lá em janeiro. Poxa, em janeiro eu já paguei IPTU, IPVA, matrícula de escola, já paguei tanto. Então, não adianta eu olhar o mês de julho sozinho. Eu tenho que voltar para trás. Né? Então, tem que ter uma visão bem ampla dos meus gastos para poder chegar numa média anual. Quando eu sei o que eu gasto de média no ano inteiro, né, um mês eu gastei 10, outro 15, outro 12, outro 17, outro 8, eu vou chegar numa média que vai me dar um suporte muito grande para eu saber tomar decisões mais inteligentes, vamos dizer assim, em relação a tudo aquilo que eu consumo, que eu posso investir, que eu posso gastar, né? Sim. Então, nesse sentido. Muito bom, Alexandre. Aproveitando aqui, o chat está aqui à disposição. Quem quiser fazer perguntas para o Alexandre, só digitar aí que a gente vai repassando e ele vai respondendo também. E você falou uma coisa bem interessante aí, de tudo, né? Que é interessante. Na verdade, algo destacou mais, que é o fator psicológico. A gente aqui no Topo Money está finalizando o primeiro curso, um curso que eu estou ministrando, estou colocando na plataforma já, da Hotmart, é o curso Desvendando os Segredos da Educação Financeira. E uma das coisas que eu abordo no módulo de orçamento é exatamente isso, que ele também tem a capacidade de interferir um pouco no nosso psicológico, né, para dar segurança, para dar direcionamento, né, para a gente saber o que é que está fazendo realmente com o dinheiro que a gente ganha. E assim, Alexandre, criar o orçamento, as formas disponíveis, planilha, aplicativo, você recomendaria algum modelo? Qual é a melhor forma de fazer isso, esse controle? Tá, então vamos lá. Acho que é uma coisa muito pessoal. Sim. Tá? Eu vou dar alguns exemplos, eu falo que ainda vou escrever um livro sobre isso, tá? É bom. Que isso, não existe regra, né, Marcelo?
Tem gente que você mostra uma planilha, a pessoa não sabe o que é um Excel, nunca abriu um Excel na vida. Então não adianta você jogar uma planilha para a pessoa que a pessoa não vai nem saber inserir dentro. Mas a mesma coisa acontece com aplicativos, né? Muita gente começa com aplicativo, e aplicativo é aquela coisa, né? Tá muito disponível, tá na mão, mas também dá trabalho. E aí, de novo, entra o lado psicológico, né? Que dá trabalho, a gente abandona de fazer. Eu falo que é um pouco como uma atividade física, o regime, né? Tudo muito parecido. Né? Você tratar da sua saúde pessoal e financeira, enfim, dá trabalho, mas acho que isso é uma coisa que a gente pode explorar, assim, bem nessa questão psicológica. Mas eu acho que cada um tem que identificar aquilo que é melhor para si, né? Então, o aplicativo é mais para aquelas pessoas que realmente gostam de anotar tudo o ano inteiro. É fantástico. Tem vários aplicativos aí muito bons. Aí qualquer pessoa que digitar no Google aplicativos de finanças, de controle financeiro, vai achar o top 5, top 10 de aplicativo. Tá? Mas você tem que ser muito regrado, né, para isso, mas vale muito a pena. Tá? Então, acho que depende do perfil da pessoa. Hoje, com o celular, com a tecnologia a favor, eu sou muito a favor de aplicativo, mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, conheço muito pouca gente que consegue usar um aplicativo diariamente. Tá? Certo. Tem pessoas que quando a gente ajuda a fazer, né, quando as pessoas buscam a ajuda de um profissional, né, então a gente acaba que ajudando nesse caminho todo, né, percorrer esse caminho, então a pessoa não tem conhecimento de aplicativo, não tem conhecimento de software, de computador, de Excel, de nada, a gente acaba fazendo todo aquele processo de ajuda, né, como se fosse uma consulta para as pessoas, para que elas falem para a gente desenvolve tudo através de relatórios e devolve para as famílias, né, para a pessoa ou para a família. Mas quando a pessoa não tem alguém que ajude, ela pode anotar, fazer anotações. Eu conheço pessoas que ainda fazem um controle excepcional através de cadernos. Certo. Tá? Com anotação em caderno, anota todo dia e funciona muito bem, porque a pessoa já se adaptou a fazer isso. Eu já tentei mudar, às vezes, essa cultura, a pessoa não abandona o caderno, tá? Não abandona de jeito nenhum, e eu acho que o time que está ganhando, né, não se mexe. Faz sentido. Se a pessoa consegue se controlar dessa forma, ótimo, vida que segue. Né? E pessoas que são financistas que adoram fazer planilha, desenvolver planilha, cada um tem a sua, né? Planilha, beleza, cada um, é que nem a digital, cada um tem a sua, né? Isso. E que se dão muito bem com esse processo, né? Que chegam à noite, abrem a planilha, anota, durante o dia às vezes vai anotando, que seja num papelzinho no carro, onde está anotando ali que gastou, pega todos os comprovantes, leva para casa, né? E anota tudo em planilha. E tem aqueles também que já vinculam. Hoje os bancos também facilitaram muito, né, Marcelo? Eu estou falando do que eu lembro, se você lembrar de alguma coisa, claro, mas os bancos já têm aplicativos que já delimitam ali seus gastos, né? Já faz a setorização, né? Por o que você gasta por setor, já identifica o estabelecimento e tudo mais. Isso. Lógico que ainda tem algumas coisas que não são tão perfeitas assim, né? Tem estabelecimentos que você vai lá, sei lá, no McDonald's, nunca vem o nome McDonald's, né? Vem lá, João da Silva, comércio limitado, comércio de alimento limitado, né? Isso. Então, tem uma dificuldade muito grande de identificação ainda, né? Por conta da complexidade do negócio, né? Mas já funciona, já resolve também muita coisa. Só que não resolve tudo, porque muita gente gasta em dinheiro, né? Tem aquele pessoal que saca em dinheiro e ainda vai gastar dinheiro. Gasta na conta corrente, gasta em cheque, gasta em dinheiro. Exatamente. Então começa a ficar mais complicado o negócio, né? Então, efetivamente, o que eu gosto de fazer, Marcelo? Eu gosto de fazer o trabalho, de fazer um levantamento preliminar, tá, com as pessoas, de fazer o que a gente chama de uma revisão total, através de uma ferramenta que eu tenho, que é uma planilha, mas onde eu pergunto para as pessoas, falo assim, olha, vamos aqui ver, primeiro, quanto que você ganha, né? A gente precisa saber, não é só o salário, 13º, às vezes um vale-refeição e um vale-alimentação, são receitas, né, que a gente tem que considerar como ganho, né, como entrada. Sim. Um plano de saúde pode ser uma entrada, né? As empresas que pagam plano de saúde dos seus funcionários, isso é uma receita, não deixa de ser uma receita.
um fundo de garantia é uma receita, Isso. um INSS que a empresa paga uma receita, o bônus, às vezes a pessoa recebe bônus ou recebe aluguel, são receitas, né? Então eu gosto de mapear estressar todas as possibilidades que tem de entrada de dinheiro. Certo. Tá? Então, aí a gente consolida e divide por 12, de novo, né? A gente primeiro anualiza, Tá. e depois você divide tudo por 12, até restituição de imposto de renda é receita, concorda? Sim, não deixa de Então ser. a pessoa às vezes, mas eu esqueci aqui, eu restituí 10 mil reais. Pô, 10 mil reais dividido por 12 vai dar 800 e poucos reais por mês. Exatamente. Então, quando você anualiza, você faz todo esse trabalho e anualiza e depois divide por 12, você vai saber em média quanto você ganhou no ano, é inevitável. E líquido, sempre líquido, nunca bruto. Com certeza. Eu ganho 100 mil bruto e ganho 75 mil líquido. Então você tem que ver o que entrou efetivamente de dinheiro no seu orçamento, né? E aí, dividido por 12, beleza, você sabe como são as receitas. E depois, no segundo momento, a gente estressa as despesas por setor mesmo. Olha, quanto que eu acho que eu gasto com transporte? Transporte, gasolina, manutenção de carro, enfim, troca de pneu, tudo que envolve pedágio, multa, né? Muita gente esquece que toma multa, né? Isso. Então a gente vai setorizando. A mesma coisa para a questão de alimentação, a mesma coisa para a questão de moradia, né? Aluguel, IPTU, condomínio, empregado, 13º empregado. Nossa, cara, é uma loucura, porque vira um orçamento de uma empresa, né? Vira mesmo. Eu não sabia. E isso que é o legal, porque esse preconceito que existe com as finanças, com o orçamento doméstico, é o que eu falo, é uma empresa, a gente tem que saber tudo. Se a gente não souber, a gente vai ter surpresa no meio do caminho. Além de tudo, a gente tem surpresa no meio do caminho. E né? tem surpresa, com certeza. Então, aí quando você setoriza, né, por grandes gastos, assim, você começa a enxergar o que é essencial, o que não é essencial, onde dá para cortar, onde não pode cortar, né, que são os gastos que você tem coisa que não dá. Hoje em dia não dá para cortar a internet, por exemplo. Né? É praticamente um bem que ninguém vai tirar a internet de casa. Você não consegue cortar a conta de luz, conta de água, né? Você tem celular. Hoje todo mundo paga a conta de celular. Né? Existe mais celular do que gente no Brasil. Exato. Né? Então, tem os gastos essenciais e os não essenciais. E, de novo, a gente faz setorizando, multiplica tudo anualiza primeiro, né? Todos esses gastos, divide tudo por 12 e vai chegar num gasto médio mensal. Certo. Aí você vai ter a sua receita média anual com a sua despesa média anual. E aí você tem que se virar nos 30. Aí você vai saber quanto tem poder de sobra, né? Seu potencial de poupança. Você vai saber exatamente ali, isso dá para diminuir, isso não dá para diminuir. Então, se eu quiser guardar dinheiro, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, a pessoa começa a ter uma visão muito ampla, né, como se fosse ela fazendo a mesma coisa que ela faz na empresa dela, às vezes, né, que ela é cobrada por aquilo, né, mas para a sua vida pessoal, vira uma gestão, né, vira uma gestão financeira, que é muito legal, né, quer dizer, para a gente é muito legal, né? Mas que te dá domínio e te dá uma liberdade, vamos dizer assim, começa você a deixar de ser escravo da falta de informação. Sim. Entendeu, Marcelo? Porque quando você é escravo do dinheiro, se você gasta, maior parte das famílias que eu atendo, que não sabe quanto ganha, quanto gasta, é incrível. Então você vira que é ruim você ser escravo disso, né? E vira uma loucura, porque a pessoa não consegue projetar dentro do planejamento financeiro. Uma das fases é a gente fazer projeções para o futuro, né? O que aquela família precisa guardar de dinheiro para um dia tentar uma liberdade financeira? Com certeza. Começa no orçamento. Né? Então, se você não tiver orçamento, que eu falei que é o esqueleto, você não consegue fazer mais nenhuma etapa do planejamento. Aí você não se planeja, chega numa fase ali de 65 anos para a terceira idade, onde você vai efetivamente precisar do dinheiro, né? Você vai olhar para trás e falar, e agora? Como que eu faço? Né? Então, tem que começar cedo a fazer isso. Não adianta postergar esse projeto. Quando eu estiver lá na frente, eu penso nisso. Agora eu quero aproveitar a vida, curtir o momento. Lá na frente eu aproveito. E a maior reclamação que eu ouço hoje, de famílias que eu atendo, fala assim, Alexandre, por que eu não te conheci antes? Por que eu não fiz isso antes? Pois é. Né? Então, na prática, funciona. Né? Com certeza. Dar toda essa volta aí para...
e tudo, de novo, tudo começa no orçamento, né? Incrível. É bem por aí mesmo, Mas Alexandre. eu ia te contar só uma historinha aqui Conte, cara. que é muito legal. Eu Conte. tenho um cliente e ele fala que faz isso até hoje, que aprendeu com a mãe, diz que era uma família que passava muita necessidade, né, muitos Sim. anos atrás, e a mãe na época, lá na década de 60, 70, ela tinha os envelopes, né, isso é uma técnica, né, que as pessoas usavam, e cada envelope tinha um nome. Então tinha ali água, luz, supermercado, quitanda, açougue, né, na época, né, não tinha tanto envelopinho como teria hoje, né, mas tinha os envelopinhos. E a mãe dela colocava um dinheirinho certinho em cada envelope. Né? O dinheiro do supermercado, o dinheiro do açougue, e aquilo tinha que dar para o mês inteiro. E no final do mês, ela me conta que a mãe dela ia tirar, recolhia os envelopes, e o que sobrava dos envelopes ela guardava. Né? E, cara, é fantástico isso, né? Você pensar isso 50 anos atrás. Né? É uma pessoa financista, uma pessoa simples e totalmente financista. E ela foi dessa forma. Meus pais, minha mãe, principalmente, que cuidava do orçamento de casa, né, que isso é muito legal também. Eles criaram 2 filhos, acho que 3 filhos formados, enfim, muito bem formados e muito bem de vida hoje, né? Mas olha o aprendizado que eles tiveram, né? Que bacana, de uma pessoa simples que fazia teoria do envelope, que a gente chama hoje, né? Incrível, né? Pois é, Alexandre, é interessante. Eu estava aqui ouvindo você falar e algumas coisas coincidiram muito com o que eu faço. Uhum. No curso, no Desvendando Segredos, já estou até antecipando um pouquinho o que eu falo nele, que eu comparo com o time de futebol, o orçamento é o meio campo, é onde você vai ganhar o jogo. Você não consegue ir muito longe se não tiver um orçamento minimamente estruturado. Isso é chave, fundamental. Eu estava achando interessante que você tocou na questão da planilha. Eu tenho um arquivo de Excel que eu uso, que ele já é um verdadeiro sistema mesmo. Tem várias planilhas com macro, É um software. Botão que vai e volta, dashboard, indicadores que eu criei para ir me orientando. E quando você vai alimentando isso, você vai absorvendo a informação que você toma as decisões com um nível de informação realmente mais adequada. Uma decisão muito mais aprimorada, né? Com inteligente, certeza. Né? Com certeza. Isso que você falou é legal, porque você está num nível muito avançado de controle, né? Certo. Mas o que eu falo, mas eu prego muito assim, se você não está nesse nível, você não pode abandonar de qualquer forma, você tem que fazer de alguma coisa. Que seja no caderno, Exato. Que seja anotação no caderno, na caderneta mesmo, como eu vejo muita gente fazendo hoje ainda, em 2020, e dando muito resultado, né? Claro. E lógico que o que você faz é um nível que você aprimora muito e você enxerga de uma forma muito mais fácil, mais ampla. Exato. E facilita na tomada de decisão, né? Exato. E a outra coisa que eu achei muito legal foi essa última história que você contou dos envelopes. Porque, de certa forma, eu faço isso também do envelope, só que com fundos de investimento. Como eu tenho conta em mais de um banco, aí assim, tem o fundo de investimento que eu deixo para pagar o curso da certificação CFP que eu quero tirar. No outro eu deixo para a viagem que eu quero fazer. No outro eu deixo para pagar uma outra coisa, comprar um tablet novo, por exemplo. Então, ajuda a organizar, ajuda você saber como é que você está em relação àquele objetivo. Isso é muito legal, porque o envelope foi meio substituído por isso, e pouca gente conhece essa técnica, viu, Marcelo? Sim. Então, muita gente fala, mas como que eu vou separar no meu banco o dinheiro que é para aluguel, o dinheiro que é para minha aposentadoria? Isso. É muito fácil, se você tiver um pouquinho de conhecimento, né? Você separa, esse dinheiro aqui que está numa poupança é minha reserva de emergência, o outro ali está numa LCI ou numa LCA, é uma viagem que eu vou fazer daqui a 6 meses. Exatamente. Né? O outro fundo de investimento é o carro que eu quero trocar. Então, você dá nome aos bois. Né? Lógico que isso não é fácil, porque muita gente no Brasil ainda não tem não sabe o que é, né, produto de investimento, não sabe ter muita noção do que fazer em cada produto. Então tem que tomar um cuidado bastante grande ou ter uma boa orientação, mas esses seriam realmente a fórmula mais inteligente de fazer hoje. Né? Ao invés de deixar no envelope, os seus envelopes estão nas instituições financeiras. Exato. Desde que você saiba, né, que cada envelopinho tem o seu risco, né? A gente viveu recentemente muita coisa aí ruim, mesmo para quem
a indústria bancária de fundos de investimento, fundos de renda fixa que deram negativo na pandemia. Então, tem que sempre estudar, de novo, educação financeira, né? Ah, mas não tenho tempo para nada, não tenho tempo para isso. Tá, pessoal, busca. Sorte nossa que estamos nessa área, né? Que a demanda por esse tipo de profissional tem aumentado cada vez mais, né? Com certeza. Mas com certeza. É muito bacana. Hoje a teoria dos envelopes, hoje deveria mudar a teoria da, sei lá, dos fundos, dos produtos de investimento, alguma coisa assim. Com certeza, mas, Alexandre. Mas não deixar só o dinheiro em casa, né? Até porque tem risco, né? A gente fala, dinheiro em casa tem risco, tudo, né? Claro, com certeza. Falta de rentabilidade, risco de segurança, não dá mais para fazer isso. É isso aí. Ainda falando um pouquinho na questão de despesa dentro do orçamento, Alexandre, na sua experiência, qual é a melhor forma de controlar e registrar essas despesas? Você falou de várias possibilidades que cada família faz de um jeito e chega ao resultado, mas assim, na sua visão, o que ainda é mais eficiente? Você tem esse cálculo que você anualiza e depois faz a média mensal. Essa possibilidade mesmo, dá menos trabalho? Então vamos lá. Eu falo que o ótimo é inimigo do bom, né? Claro. Não sou só eu. Falei uns ditados bem batidos aqui já, né? Mas assim, é o que acontece. Então, quando você não tem o ótimo, você tem que buscar o bom ou fazer, né? Começa a fazer de alguma forma. Antes feito do que perfeito, né? E mais, acho que um passo antes disso, Marcelo, acho que de identificar dentro de uma estrutura familiar quem que vai encarar esse projeto. Sim. Tá? Não adianta o casal chegar para mim, falar, meu marido é médico, sai de casa às 5 da manhã, chega às 10 da noite, e não vai chegar em casa e ficar fazendo isso, basicamente. Alguns fazem, né? Mas é exceção. Então, quando você se compromete a fazer, identificar quem que tem mais o perfil para fazer isso. É um passo antes, né? Quem que é a pessoa que vai... Porque, de novo, alguém precisa fazer isso. Alguém precisa fazer isso. Isso é fundamental. Da minha parte, eu vou contar o meu exemplo aqui de casa. Eu trabalhava na corretora, minha esposa também tinha o trabalho dela, era funcionária de uma empresa grande, e cada um tinha sua conta, sua vida, e de repente... Quando ela saiu da empresa e eu saí para montar toda essa estrutura que eu montei hoje, né, a gente resolveu que eu tenho muito problema de falta de tempo, né, com o meu dia a dia, bastante, enfim, eu trabalho bastante, mas não teria tempo para cuidar das finanças de casa. Então, eu falei para ela, olha, com você, cara, a gente precisa saber, porque a partir de agora nós dois dependemos disso, né? E se a gente não souber o quanto a gente gasta, a gente não vai nem conseguir saber quanto dinheiro a gente precisa ganhar. E foi muito legal, porque ela abraçou esse projeto e coisa que tinha também muita dificuldade antes, né? Porque antes os dois ganhavam e via aquela vida meio independente. E acabou que usou uma planilha que a gente fez aqui meio que na época bem caseira, né? A gente não tinha muita... Estava começando, não tinha muita estrutura ainda de solução. A gente começou a fazer uma planilhinha no Excel e anotar uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, os nossos gastos. Tá? Então isso, de novo, como para você, deu para a gente uma visão muito legal, porque ela faz isso até hoje. Então a gente já sabe que para o ano que vem, mais ou menos, já estamos em 2020, olha, a gente já tem um orçamento fechado para 2020, desculpa, para 2021, então a gente tem que encaixar nossos ganhos naquele orçamento, né? Mas o que eu ia falar também é que, então, quando você tem uma pessoa assim, mais engajada, né, e se a gente for ver a família como uma empresa, tem que ter alguém que compre essa briga. Sim. E que comece de alguma forma. Ah, mas eu não sei, eu não quero anotar, não vou anotar. Eu recebo muito esse tipo de informação. A família se recusa a ficar anotando o gasto todo dia. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vez, vamos rever uma vez, pelo menos o que vocês imaginam que vocês podem gastar. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um ponto. Olha, vamos chegar lá nas despesas de transporte. Olha, você imagina, vocês tomam multa. Ah, não, multa a gente toma.
Tá, quantas multas vocês tomam por ano? Ah, daí vem, né? A mulher chega, meu marido toma multa toda semana. Aí começa a ficar engraçado o papo, né? Mas tá, então multa é uma coisa que tem que estar no seu orçamento. Não dá para ignorar que vocês não vão tomar nenhuma multa durante um ano. Sim. Né? Ah, não, então, quanto uma média de multa? Umas 3 por ano? Legal. R$100, R$300 por ano. Tá? Divide por 12 e vai chegar num orçamento. Com cuidado então, para não perder a carteira, né? Exatamente. Né? Então, você estimular as pessoas a pensarem uma vez, né? Que eu falo que isso é bastante efetivo, para que a pessoa monte um orçamento que ela transporte da cabeça dela para uma planilha, para o papel, uma vez por ano, e que ela possa ter um mínimo de informação para falar assim, olha, dá ou não dá, tá dando ou não dá, com tudo isso que a gente colocou aqui. É que as pessoas esquecem, né, Marcelo? Então, quando você estimula a pessoa a colocar no papel, o resultado final, desculpa quem está ouvindo a gente aí, mas assim, é uma surpresa muito ingrata às vezes, tá? Porque assim, de novo, 80%, 90% das famílias que eu atendo imaginam que gastam X e na hora de colocar, fazer esse trabalho de transportar os gastos para uma planilha de orçamento, normalmente gastam de 1,5 a 2 vezes em média o que imaginava. Tá? Então, o que eu falo assim, eu me recuso, se alguém se recusa a colocar isso, fazer todo dia esse controle, faz uma vez. E vai ser fantástica essa experiência. E vai doer um pouco, porque realmente dói. Eu falo assim, puxa, eu já atendi famílias, mas ele falou assim, Alexandre, não é possível que a gente gaste isso. Eu falei, mas não é possível que vocês que me falaram que vocês gastam. Como que não é possível? Então vocês mentiram para mim, né? Acaba sendo uma coisa bacana, legal, porque eles falam assim, então tem alguma coisa errada. Não, então vamos rever tudo. Daí rever, começa a cortar. Não, então tira a multa, tira 3, coloca uma. Tá bom, 3, coloca uma. Mas assim, pet, né? Quem tem cachorro em casa, ninguém lembra de que tem que ração, veterinário, remédio. Cara, é uma loucura, ninguém fica notando isso. E a hora que você lembra que você tem, que você fala, não, a gente gasta, né? Um veterinário, uma vez por cada 6 meses, um remédio, um tratamento, um probleminha aqui, um probleminha ali, uma vacina, né? Começa a colocar tudo isso no papel. Cara, é uma doideira, por isso que o orçamento ele estica, né? Você acha que você gasta 10? Não, você gasta 15 ou 20 às vezes. Na média, de novo, né? Na média anual. Né? Sim, claro. Então, eu acho que quem não tem essa possibilidade e essa vontade de colocar, ter essa experiência pelo menos uma vez na vida. Certo. Mas com certeza, se ela fizer uma vez, ela vai ter um pouco mais de costume, vai se policiar muito mais, né? Para que possa ter um entendimento de tudo e começar a encaixar as peças, né? Um quebra-cabeça, né? Uma loucura, mas é um quebra-cabeça. Certo. Então esse é o meu palpite aí, minha orientação para quem não tem esse hábito. Entendi. E Alexandre, você acha então que, com essa experiência de várias famílias que você já atendeu, a principal dificuldade de se estabelecer um orçamento doméstico é o registro das despesas mesmo? É essa a principal dificuldade? Basicamente, primeiro é aquela questão, né? De novo, psicológico. Ela falou assim, eu não vou fazer isso, e que eu recebo muito de informação. Eu não quero, porque eu trabalho muito e eu mereço eu mereço, né? Eu mereço trocar de carro, eu mereço comer fora toda semana, eu mereço ir viajar para o exterior, eu mereço... Sim. Então, quebrar essa barreira, assim, de que, não, eu trabalho muito, eu não vou parar para ficar anotando o que eu gasto em casa. Né? Entendi. Então, essa é uma barreira muito forte, muito difícil de ser quebrada, tá? Sim. Uma vez que você quebrou isso, aí você partir para colocar, pelo menos, uma forma macro no papel, né, sem ficar entrando muito em detalhe, né, sem ter que ficar pegando conta por conta naquela pastinha, né, cheia de conta, ficar vendo que dá em débito automático lá no seu banco, que não está, que isso dá muito trabalho, mas pelo menos você tem uma noção dos números. Não é possível que ninguém que pague conta não tenha noção do que paga de conta. Pois é. Né? Por pior que seja, a pessoa sabe, poxa, não, eu pago aluguel, financiamento, abasteço toda semana, não é possível que a pessoa não consiga colocar isso no papel, né? Mas então, basicamente, é a organização, Marcelo, de tudo isso que é o mais difícil. Mas uma vez que você faz a primeira vez, aí você vai gostar da brincadeira, até porque isso vai refletir
pode refletir muito positivamente ali na frente, né, no seu futuro. Com certeza. Não, manter o orçamento minimamente organizado que seja, é uma ajuda e tanto, cara. Não tem nem comparação de com e sem. Não tem nem como. Exatamente. E expandindo um pouquinho mais agora o papo. Assim. Você está monitorando o tempo, desculpa? Tô, fique tranquilo. Tá. Estamos chegando a 50 minutos agora, fique tranquilo. Tá. Expandindo um pouquinho mais o papo. A gente falou de orçamento, das dificuldades e tal. E partindo para algo mais amplo, de um planejamento financeiro, pessoal, familiar. Além dessa dificuldade do registro de despesas no orçamento, quais são as outras dificuldades assim, que você percebe no planejamento, nas outras áreas do planejamento? Tá. Então, vamos lá. Ótima pergunta. Vamos para as outras. Não é fácil, de novo, né? Sim. Depois do orçamento, tá? As pessoas enxergam que precisam tomar algumas decisões, né? Por quê? Porque o futuro, né? Acho que o próximo passo é você enxergar que lá na frente a conta vai chegar. O que eu quero dizer com isso, Marcelo? De novo, a gente não se preocupa com o nosso futuro, a gente terceiriza o nosso futuro, às vezes, para um banco, para uma corretora. Olha, o que vocês falarem para mim tá bom, eu aceito tudo, e com certeza tem surpresas, às vezes bem ingratas no meio do caminho, Sim. por falta da educação financeira, o mercado ainda está evoluindo, lógico que já evoluiu muito nos últimos anos aí, mas acho que a gente tem que minimizar esse tipo de coisa, né? Se envolvendo um pouco mais. De novo, a gente não pode ignorar aquilo que a gente mais se esforça para ganhar, que é o dinheiro, que a gente se mata para ganhar dinheiro, que a gente ignora. Então, acho que quando você começa a enxergar que você pode, lá na frente, né, ter um futuro melhor, ter uma independência financeira, sem depender do seu trabalho, né, fazendo com que o seu patrimônio te gere uma renda suficiente para pagar suas despesas, acho que esse ponto ele é um ponto de inflexão ali, que a pessoa, se ela romper essa barreira, ela Sim. vai se preocupar. E uma das coisas que muita gente ainda acha, tá? Até pela condição que hoje a gente tem de juros muito baixo, eu recebo muito questionamento, que é o seguinte: Alexandre, vale a pena guardar dinheiro, né, efetivamente? Eu já conheci pessoas, famílias, esses dias mesmo, que me falaram: Alexandre, mas eu guardo tão pouquinho dinheiro por mês, será que vai valer a pena eu guardar? Eu falei: mas quanto que é o seu pouquinho? São 3, 4 mil reais por mês. Caramba! Eu falo, então olha que loucura, né? A pessoa, aí é a gente ajudar a pessoa a fazer conta, porque efetivamente ninguém vai saber fazer projeção para frente, fazer matemática, juros compostos e tudo. Aí entra o nosso papel, que é mostrar para as pessoas, falar: filho, olha, é o seguinte, com 3 mil reais você tem 30 anos ainda por mês, você vai ficar multimilionária daqui a 30 anos. Pois é. Mas eu tenho que esperar 30 anos. Vai, mas assim, né? Eu sempre brinco, né? Eu era fã do Ayrton Senna, né? Fui desde pequeno, assistia de madrugada, varava as noites em corrida dele. Eu falo, e uma referência, eu acho que dentro do planejamento financeiro, a gente fala assim: olha, pessoal, o Ayrton Senna, que parece que foi ontem, já faz 26 anos que ele morreu. Né, e foi um piscar de olhos, né? A gente fala nisso, parece que foi ontem, né? Isso. Ele morreu. E passaram 26 anos, então as pessoas, às vezes, elas não aceitam isso, mas eu não vou guardar dinheiro por 20 anos, 30 anos. Né? Não é cultural do brasileiro, não é culpa das pessoas, mas não é cultural. Isso. Mas nós estamos vivendo um momento que ou a gente começa a fazer isso, ou nós estamos, de novo, terceirizando talvez aí nosso futuro para um governo que a gente vai talvez nem se aposentar com 65, nem 70, nem 75. Né? Talvez a gente vá à aposentadoria hoje, que já mudou, daqui a 20 anos, com certeza, talvez a nossa aposentadoria, se a gente ficar dependendo do governo, seja com 80, 85 anos. Então, de novo, é outra barreira que tem que ser quebrada. Fala assim: olha, precisamos, né, temos um problema, Houston, temos um problema, precisamos fazer alguma coisa para poder chegar vivo lá na frente. Né? Então, acho que essa, de novo, Marcelo, é muito psicológica. Eu falo, a necessidade existe para todo mundo, porque todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Né?
Então, se todo mundo tem necessidade, mas 95% das pessoas ainda não despertaram para essa necessidade. Isso. Entendeu? Isso. Então, nosso trabalho como educador financeiro é falar assim, hello, né, vamos acordar, né? Muita gente também acha que no futuro, meus filhos vão morar fora, já vou ser só eu e minha esposa, não vou gastar quase nada. Cara, não existe isso, gastar quase nada. Voltamos naquela questão do plano de saúde, voltando que no futuro, eu quero viver bem no futuro, eu não sei vocês, mas assim, eu quero poder sair, quero poder curtir um dia se eu tiver neto, quero poder continuar viajando, quero poder fazer... E viver bem, isso significa viver bem. E viver bem é igual custar caro, né? Viver bem custa caro. Então, de novo, quando a gente ouve esse papo, mas lá na frente eu não vou ter um monte de gasto, eu vou poder viver com 5 mil reais. Não vai, porque o seu plano de saúde vai custar os 5 mil reais. Sim. Vai ser mais velho, vai custar muito mais caro do que com 30 anos, né? Pois é. Então, nesse sentido, Marcelo, se eu ficar falando aqui, nós vamos extrapolar o tempo, mas pode ir. Pronto. Não, fique tranquilo. Se extrapolar, a gente encerra aqui e retoma. Avisa as pessoas aqui, retoma, fique tranquilo. Ainda temos cerca de 5 minutos. Você falou do lance da aposentadoria. Eu mesmo sou um exemplo dessa mudança. No banco que eu trabalho, que é o Banco do Nordeste, é um banco público regional, né, de desenvolvimento. A gente tem uma previdência própria, nossa, uma previdência privada. E foi interessante que na virada do ano passado para cá, para esse ano, a gente faz o ajuste do custeio, né, dessa previdência. E eu estava chegando na metade do caminho, porque eram 35 anos, eu estava com 17, estou fazendo 18 agora de empresa, e esse ano eu tive a ingrata surpresa de ver mais 6 anos de contribuição. Aí eu fiquei olhando, pensando, poxa, eu estava na metade do caminho, agora tem 6 anos a mais no mês. Então é isso mesmo, Alexandre. É uma loucura, né? Pois é, mas rapaz. Mas isso, pelo menos, te desperta uma vontade de querer fazer algo também a mais, né? Com certeza. De fazer algo diferente, porque lá na frente as coisas... essa continha sempre chega, né? Não tem como a gente fugir da continha. Isso, exatamente. Deixa eu só saudar aqui, dar um abraço no Itan Maciel, que acabou de entrar aqui na live. O Itan é um dos professores também aqui do Topo Money. A gente fez uma live sobre renda variável. O Itan é agente autônomo, é um cara que conhece muito aí do riscado dos gráficos, de análise gráfica principalmente. Abração aí, Itan. Mercado na veia, né? O Itan é grafista. Isso é bom. Então vamos fazer o seguinte, Alexandre. A gente está faltando aí pelo Instagram 2 minutos e meio. A gente vai dar uma pausazinha e retomamos para poder começar a preparar a fase final da nossa live. Tá bom. Aí eu desligo aqui, né? Eu encerro aqui entro de novo. E já ligo de novo. É só o tempo de eu postar a live no Instagram, essa primeira parte. Tá bom. Valeu. Tá bom. Até já.